completamente no escuro, sem saber o que fazer, sem saber que rumo tomar, sem saber para onde ir, sem saída. Esse é você, sem saber como identificar exatamente o problema da água do seu poço artesiano, não sabendo identificar o problema da água do seu poço artesiano, você não saberá qual equipamento adequado será necessário para que você tenha uma água de qualidade. Você talvez até saiba os problemas que a sua água tem, seja ferro, manganês, cálcio, magnésio, cor, sólidos, turbidez ou problemas bacteriológicos. Mas de nada adianta você continuará na escuridão, sem saber o que fazer, se você não souber especificamente qual é o tipo de equipamento adequado para resolver especificamente o problema que você tenha na sua água. Muitos de vocês que estão me assistindo agora, ou melhor, que estão nessa escuridão, podem até mesmo ter tentado achar uma saída, buscado uma solução. Mas, infelizmente, todas as tentativas foram inválidas e só serviram para gastos de dinheiro sem qualquer tipo de retorno de qualidade de água. Muitos de vocês que estão me assistindo agora, eu sei, que já investiram e não foi pouco dinheiro, buscando resolver os problemas da água do seu poço. Mas que até agora, infelizmente, continuam com o mesmo problema. Ou seja, não conseguiram resolver. Aqueles que venderam o sistema para você simplesmente somem, não dando qualquer tipo de assistência, não dando qualquer tipo de atendimento, simplesmente pegando o seu dinheiro, vendendo qualquer coisa para você e indo embora. Mas agora chegou a hora de você virar o jogo e conseguir, por definitivo, entender exatamente quais são os problemas que sua água possui e até mesmo sem a necessidade ou obrigatoriedade de fazer uma análise. É hora sim de agora você, sabendo exatamente o que você tem na sua água, conseguir identificar exatamente qual é o equipamento adequado para a resolução por definitivo do seu problema. E quando eu digo definitivo, eu posso garantir a você que vai ser a última vez que você vai comprar um equipamento na sua vida para resolver o problema da água desse poço que você está sofrendo agora. Porque todos os equipamentos que nós fornecemos aqui, eu tenho certeza que tem uma durabilidade de vida útil muito mais do que eu ou você vamos sobreviver. Claro, você vai precisar sim fazer a troca de alguns materiais, que são os materiais filtrantes, o coração do seu sistema, para garantir que ele dure até o fim da sua própria vida e continue te fornecendo água de alta qualidade. Então eu tenho o prazer de desejar boas-vindas a todos vocês que estão me assistindo nesse momento. E também fico muito feliz por poder contribuir com um conteúdo muito rico em informações para desvendar todos os mistérios do tratamento da água do seu poço artesiano. Porque nessa Semana da Água nós decidimos abrir todos os segredos e desvendar todos os mistérios, entregar isso de bandeja para você, entender tudo que sua água possa ter de problema e entender sim exatamente o que será necessário para o tratamento. E além disso, você terá garantias de que o seu sistema vai funcionar e você terá oportunidades únicas para adquirir um equipamento que realmente vá funcionar para o tratamento da água do seu poço artesiano. E apenas uma empresa como a Biomundi
é capaz de entregar para você equipamentos de altíssimos níveis de eficiência e, por esse motivo, te fornecer garantias de que esse equipamento realmente vai funcionar. Caso contrário, sim, nós assumimos a responsabilidade de poder te fornecer um equipamento adicional para resolver o seu problema, ou até mesmo fazer a devolução integral dos valores pagos no equipamento. Graças a Deus, até hoje, nenhum momento precisamos ativar esse tipo de garantia, pois sabemos da qualidade do produto que vendemos e temos uma enorme satisfação de saber que todos os produtos que daqui saem vão ajudar vidas, vão resolver os problemas da água de poços artesianos, de pessoas que almejam ter água com altos níveis de qualidade para beber e para fornecer para sua família, ou até mesmo para utilizar no seu comércio, no seu negócio, no seu hotel, na sua piscina, no seu parque aquático, ou até mesmo para produção de cerveja, produção de cosméticos, que são clientes recorrentes aqui na nossa empresa. Biomundi é uma empresa que atua já no mercado há mais de 5 anos, tendo em sua equipe diversos técnicos que fazem os dimensionamentos dos equipamentos e que fazem os atendimentos de assistências quando necessário, para auxílios na hora da montagem, principalmente quando você recebe o seu produto, você recebe os manuais técnicos de instalação e também tem acesso ao contato dos nossos técnicos que podem sim te auxiliar no desenvolvimento, ou melhor falando, na instalação do seu equipamento. A Biomundi hoje, a loja Biomundi, melhor falando, que é o nosso site, o nosso e-commerce, atende a todos os cantos do Brasil, de sul ao norte, sem restrição alguma. Temos uma vasta gama de atendimento, conhecemos diversos tipos de características da água do nosso país e sabemos especificamente quais são os equipamentos adequados para cada situação ou até mesmo região. Então, vale a pena recapitular algumas coisas, o que você vai aprender nessa Semana da Água. Vai ser dividido, então, em 3 vídeos, você já sabe disso. Este é o primeiro. Este primeiro nós já vamos falar sobre os problemas da água do poço e como identificar esses problemas sem necessidade de análise. Automaticamente você vai conseguir identificar qual é o equipamento adequado para o tratamento, que é o que nós vamos tratar no próximo vídeo. E por fim, nós vamos trazer um vídeo, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês, para que você veja alguns benefícios que você deve, que é a obrigação de um fornecedor entregar para o cliente quando ele adquire um equipamento de tratamento de água. Sem esses benefícios que eu vou te mostrar no último vídeo, eu sugiro que você nem adquira o equipamento, porque caso contrário, você certamente não vai ter um equipamento com eficiência de tratamento, e se caso tiver algum problema, você não vai ter o que fazer, não vai resolver, como possivelmente pode ser um caso que você já tenha passado de ter comprado equipamentos que não resolveram o tratamento da água do seu poço artesiano. Mas agora vamos entrando então diretamente no assunto específico desse vídeo, que são relacionados aos problemas que os problemas mais cotidianos, digamos assim, que existem em águas de poços. E são eles, em primeiro lugar de todos, ferro e manganês. Muito comum em poços artesianos, muito comum em poços rasos ou poços caipiras e muito comum também em águas de nascente, que é um caso ou outro que ocorre também. Em segundo lugar, caso mais recorrente é o problema com cálcio e magnésio, que juntos, a sua elevação na água causam, ou a consequência da dureza total também estar elevada. Em terceiro lugar, coliformes totais ou Escherichia coli, que é uma bactéria um tanto quanto resistente e perigosa quando se trata de consumo humano de água. E por fim, também temos os locais que possuem problemas com cor, sólidos ou turbidez, que não estão relacionadas a ferro e manganês. Inicialmente falando de ferro e manganês, é algo muito simples de ser constatado na sua água, caso você tenha esse tipo de problema. Uma das características principais de águas que possuem esse problema é que ela sai do poço, a água sai do poço completamente cristalina, e depois de ficar por um tempo parada na caixa d'água, ela acaba ficando alaranjada, avermelhada
ou até mesmo um aspecto preto ou marrom escuro. Isso se dá porque quando a água sai do poço, o ferro e o manganês presente nela ainda não estão oxidados. O que seria isso? Uma espécie de ferrugem, certo? Saem em forma molecular e não estão oxidados, não estão escuros. Quando essa água entra em contato com o oxigênio aqui da atmosfera, esse oxigênio acaba causando a oxidação dessas moléculas de ferro e manganês na água e acabam deixando ela com essas colorações. Assim como uma barra de ferro pode acabar ficando enferrujada e marrom, as moléculas de ferro e manganês na água também podem sofrer esse tipo de ação, né, essa oxidação, e acabar mudando de cor. Se você quer fazer um teste básico na sua água, você pode coletar um copo d'água da saída da saída do seu poço, seja nascente, ou até mesmo poço artesiano ou poço caipira. E você pode colocar em uma tampinha pequena de água sanitária, porque a água sanitária nada mais é do que cloro em uma baixíssima concentração. O cloro ele é um agente oxidante com altíssimo poder de oxidação. Então, ao mesmo tempo que você colocar essa pequena quantidade de água sanitária num copo com água, se houver problemas com ferro e manganês, imediatamente essa água vai mudar de cor, ficando novamente, repetindo novamente, ficando marrom, avermelhada ou até mesmo alaranjada, ou até mesmo preta, escura. Tá? Isso pode ocorrer também. Então, esses são indícios que a sua água possui, sim, ferro e manganês. Outras formas de identificar é no próprio uso. Se na saída do seu chuveiro ele acaba ficando escuro, marrom ou preto, nitidamente vendo que é algum tipo de sujeira dessa coloração, certamente sua água tem também ferro e manganês. Muitas vezes, quando você não identifica esse ferro e manganês na água antes do uso, você acaba usando a água e com o tempo você vai identificando, principalmente águas que têm baixíssimos níveis, baixos níveis de ferro e manganês, você muitas vezes não percebe a mudança de coloração. Mas você acaba percebendo ao longo do tempo, usando essa água, que o seu chuveiro vai ficar com uma coloração marrom na saída da água. O seu vaso sanitário possivelmente cria linhas escuras dentro dele, que inclusive acaba manchando o seu vaso sanitário. Assim como torneiras, isso tudo eu estou falando manchas escurecidas, marrom principalmente, ou preta, tá? Nessas situações. Cubas também podem manchar, e na lavanderia também pode ocorrer alguma mudança de coloração nas roupas brancas. Mas na lavanderia, normalmente, quando ocorrem manchas nas roupas, é porque existem dois tipos de problema, sendo o ferro e o manganês, ou um ou outro, e também cálcio e magnésio. Normalmente em lavanderias, as roupas que saem amareladas não é problema apenas de ferro ou manganês, mas sim desse tipo de problema, mais dureza total, que é relacionada a cálcio e magnésio. Outro indício que a sua água possui ferro, manganês, metais, é ao adicionar essa água na piscina, ela acaba ficando completamente escurecida. Mesmo as tonalidades que eu já comentei, alaranjada, avermelhada ou marrom escura. Isso porque os produtos que existem na água da sua piscina, eles já são para deixar a água clarificada. Ou seja, e oxidar qualquer tipo de material que ali caia ou esteja presente. Quando você lança uma água de poço, que tenha ferro ou manganês na sua piscina, imediatamente ela já vai alterando a cor, ficando com aspecto horrível, certamente impedindo até mesmo o uso dessa piscina. Então, esses são os problemas característicos de locais que possuem problemas com ferro e manganês. E agora a gente vai falar um pouco sobre a dureza total, cálcio e magnésio, que eles causam na água e como identificar exatamente águas que possuem esse tipo de problema. Uma das principais características de águas que possuem cálcio e magnésio é que, ao usar a água para banho, o chuveiro normalmente entope as saídas de água.
E além disso, causa também incrustação desse material na resistência do seu chuveiro, fazendo com que a resistência não perca mais o calor, digamos assim, para a água, acabe superaquecendo e queimando. Então, se você tem uma queima muito frequente de resistência do seu chuveiro, certamente é porque ela possui excesso de cálcio e magnésio e tem uma dureza total muito elevada. Além disso, a dureza total também acaba manchando o vaso sanitário, manchando o box do seu banheiro, manchas esbranquiçadas ou até mesmo esverdeadas, manchando o revestimento do seu chuveiro, cubas, qualquer tipo de material de inox, e também vai causar um certo prejuízo, digamos assim, na lavanderia, porque a dureza total elevada inibe a ação do sabão que você usa para lavar sua roupa e também dos amaciantes, fazendo com que sua roupa saia da sua máquina, ou principalmente depois de seca, ela fica dura. Aquela roupa que você estende no varal, deixa secar, ela sai dura, sai ressecada. É porque a dureza total, o excesso, né, de cálcio e magnésio estão degradando essa roupa, estão desidratando, digamos assim, muito ela. E ela acaba ficando nessas condições. Então, você lavar uma roupa hoje, por exemplo, numa água que tem excesso de cálcio e magnésio, certamente você vai estar desgastando essa roupa com muito mais celeridade do que se fosse usar uma água de qualidade. Isso é um problemão, principalmente para hotéis ou locais que têm lavanderias, porque vai ocorrer uma degradação precoce de toda a roupa, além de ter um consumo muito elevado de produtos para lavanderia, para que esses produtos tenham algum efeito na hora de lavar. Nós temos alguns casos onde instalamos equipamentos para remover cálcio e magnésio, né, e reduzir a dureza total, onde foi reduzido mais de 20% na dosagem de produtos químicos na lavanderia. Então, mesmo tirando dinheiro do bolso e comprando um equipamento, em alguns meses, posso garantir que em menos de 6 meses, o cliente já pagou o equipamento e já está economizando com o uso menor de produtos na lavanderia. Essas são as características e a dureza total, o excesso, né, de dureza total, pode causar ainda prejuízos em outros tipos de equipamento, principalmente quem tem sauna, locais que tem sauna. As resistências da sauna elas vão se degradar rapidamente e vão queimar muito rápido. Isso porque toda a água que chega no equipamento que gera o vapor, ela só sai dali em forma de vapor. A água saindo em forma de vapor, nada de cálcio e magnésio sai através do vapor e tudo fica retido na resistência. Então, em saunas, o problema ainda é muito mais sério quando se usa uma água que tem excesso de cálcio e magnésio. Além disso, quem possui sistemas de aquecimento de água, principalmente boilers, que trabalham tanto com placas solares ou quanto com resistências internas para o aquecimento, sofrem e muito com águas que têm cálcio e magnésio. Hoje no mercado já existem boilers específicos com uma resistência melhor para suportar águas de poços artesianos. Porém, mesmo assim, se você tiver uma elevada carga de cálcio e magnésio, esse boiler ele vai sofrer muito, ele vai ter uma degradação interna precoce e rapidamente ele pode acabar furando, rapidamente ele vai queimar as resistências também, que a gente sabe que não é barato para se trocar. Rapidamente vai deteriorar o que é chamado de barra de sacrifício, uma barra que tem dentro do equipamento, justamente para impedir que essa degradação chegue no casco, que essa degradação chegue na resistência, mas a barra de sacrifício normalmente se degrada rapidamente, em alguns meses, e essa degradação já começa a ocorrer no restante do equipamento. Então, isso é um prejuízo muito grande, principalmente cálcio e magnésio são elementos que te causam prejuízos diretamente, seja em áreas residenciais, né, manchando tudo, estragando aí seu banheiro, seu vaso sanitário, queimando a resistência dos seus chuveiros, danificando boilers ou sistemas de aquecimento de água que você tenha. Todo qualquer tipo de sistema de aquecimento com resistência vai sofrer, vai queimar precocemente com o uso de águas que possuem cálcio e magnésio.
esse tipo de problema ele não é facilmente resolvido. Quando eu digo facilmente, eu quero dizer que não é qualquer coisa que você colocar aí que vai resolver. Existe um tratamento específico, um único material específico para remover esse tipo de elemento. Não adianta colocar carvão ativado, não adianta colocar filtro de areia, não adianta colocar filtro aqueles pequenos, que é tipo um filtro de ar interno, não adianta colocar nenhum tipo desses equipamentos, que eles não vão resolver o teu problema com o cálcio. O cálcio e o magnésio, eles estão presentes na água em uma forma molecular, falando aqui quimicamente. Ou seja, eles são extremamente pequenos e não são filtros comuns que vão ter capacidade de realizar a remoção desses materiais. A única forma de se remover esses materiais é com um elemento que não tira esse material através de um filtro que segura partículas, mas através de um equipamento que puxa essas moléculas de cálcio e magnésio como se fosse um ímã e segura elas na sua parte externa. Tá? Mas mais detalhamento desses equipamentos, exatamente o que é o material, qual o tamanho do equipamento, tudo, nós vamos falar isso no próximo vídeo, porque agora nós estamos ainda falando sobre alguns problemas, você provavelmente vai se identificar com algum deles e vai poder estar resolvendo isso nessa Semana da Água, sem deixar para outro dia ou para outra oportunidade. Dando continuidade sobre os problemas da água, falando sobre bactérias. A água, ela pode sim, seja de poço artesiano, ou seja de poço raso, ou seja de nascente, todos esses locais podem acabar tendo algum tipo de contaminação bacteriológica. Existem normalmente duas análises que são feitas para a identificação disso. Uma é a análise de coliformes totais, significa que pega uma gama bem grande de tipos de bactérias diferentes, e também uma análise específica de uma bactéria, que é a análise de coliformes termotolerantes ou Escherichia coli, que é uma das bactérias mais perigosas aí no caso do consumo humano dessa água. Esse sim, existem, claro, uma alternativa para você acabar identificando se existe ou não algum problema bacteriológico na sua água. É que se você já usa essa água e você nota que quem está bebendo dessa água frequentemente tem dor de estômago ou algum problema intestinal, possivelmente pode ser causado pela água e por alguma bactéria presente ali. Nesse caso em específico, eu aconselho, se você quiser tirar essa dúvida, você realmente pegar essa água, uma amostra e levar no laboratório para fazer uma análise mais detalhada desses dois parâmetros, coliformes totais e coliformes termotolerantes. Nós aqui da Biomundi temos dois equipamentos para poder fazer o tratamento disso. Um que não vai qualquer tipo de produto químico, você não vai ter nenhuma alteração química da tua água. E outro, sim, que é a utilização de cloro, que é um material utilizado mundialmente e tem um custo um pouco menor para o seu uso. Tá bem? Quanto ao problema de cor, sólidos e turbidez, muitas águas elas podem ter sim resíduo de areia, resíduo de terra, sólidos, solo presentes na água, que acabam gerando um aspecto, uma coloração não agradável. Muitas vezes, normalmente marrom mais claro, algo nesse sentido, certo? E também, em alguns casos, há a presença de matéria orgânica, que precisa sim ser feito um tratamento adequado para você poder beber. Senão vai estar porque a presença de matéria orgânica, sólidos ou cor, turbidez na água, ela propicia o desenvolvimento de bactérias. Esses materiais eles vão acumular normalmente no fundo da sua caixa d'água e nesse local forma um local adequado para o desenvolvimento das bactérias, um lugar propício que elas gostam, digamos assim, de se desenvolver e evoluir dentro da sua água. E isso pode te causar problemas estômago, intestinais, diarreias, dor de barriga e tudo mais. Tá bem? Então, falando de cor, sólidos e turbidez, não relacionados a ferro e manganese, por que eu falo não relacionados? Para você saber se tem cor, sólidos ou turbidez na sua água não relacionados a metais, é só você pegar a água na saída do seu poço e ver se ela tem cor. Não faz nada, só coleta a água e veja se ela tem cor. Isso, se ela tiver cor,
Isso significa que ela tem sólidos, cor, sólidos e turbidez não relacionados a metais, porque os metais, a água sai do poço sem qualquer tipo de coloração e muda a coloração depois. Quando ela já sai do poço com cor, sólidos e turbidez, significa que é um material presente na tua água e não está relacionado a metais. O que pode ocorrer em alguns casos é a sua água ter problemas de cor, sólidos e turbidez e ainda ter metais. Para você saber isso, facilmente também você vai coletar água na saída do seu poço, identificou ali que tem cor, sólidos ou turbidez na sua água, você vai adicionar também uma tampinha de água sanitária. Se essa água mudar de cor, ficar alaranjada, avermelhada, ou marrom escuro ou preta, significa que além de cor, sólidos e turbidez, você também tem ferro e manganês na sua água. E é importantíssimo fazer essas constatações, porque os modelos dos sistemas vão se modificando conforme você vai identificando essas problemáticas. Por exemplo, se sua água tiver só ferro e manganês, é um cilindro, um equipamento só de tratamento. Eu vou pegar para você, isso aí é, digamos, um equipamento assim apenas, certo? Se você tem problema de cor, sólidos e turbidez, não relacionados a metais, mais metais, você teria que colocar 2 equipamentos desse aqui. Um na frente com um tipo de material e um segundo equipamento com outro tipo de material para remoção dos metais. Tá bem? Então, quando você tem problema de dureza total, é um equipamento só também, dependendo do nível ou quanto de dureza total você tem. Senão você também tem que colocar equipamentos adicionais. Nós aqui na Biomundi temos tudo isso tabelado, tudo isso já testado. Como que é feito o dimensionamento aqui por nós? Nós temos uma pré-tabela já feita, tá? E avaliamos junto com você os detalhes do seu poço, vazão. Se você tem análise, ótimo, a gente já pega a análise e consegue avaliar pela análise. Se não tiver análise, a gente vai fazer algumas perguntas e tentar identificar aí qual o nível de severidade do problema que você tem. E posteriormente vamos sugerir um equipamento adequado para resolver o problema, dando garantia de que ele vai resolver. Tá? Se não resolvendo, a responsabilidade é nossa de complementar o tratamento ou até mesmo chegar ao ponto de devolver todo o dinheiro, coisa que nunca aconteceu até hoje, nunca precisamos, mas confesso que em alguns casos nós já tivemos que dar um equipamento adicional para poder deixar a água do cliente totalmente cristalina, totalmente potável para o consumo. Tá? Porque nós temos esse compromisso, eu particularmente tenho esse compromisso, de que quando o equipamento sai daqui, ele resolva o problema da água do cliente. Não resolvendo, eu assumo essa responsabilidade, nós aqui da Biomundi assumimos essa responsabilidade e enviamos mais um equipamento, ele coloca 2 filtros, aí não tem erro, digamos assim, vai ficar uma água completamente tratada, 100% potável. E é esse tipo de coisa que não se encontra em qualquer lugar. Eu acredito que nós somos a única empresa no Brasil que tem esse tipo de postura diante do cliente, que tem esse tipo de compromisso com o cliente na hora de fazer a entrega, a instalação e teste disso, se tudo funcionou depois. E baseado em tudo isso que eu te falei, talvez se você já tenha tentado resolver os problemas da água do seu poço e não conseguiu, você já deve ter identificado o porquê disso e o porquê isso não aconteceu. Por que a sua água ainda continua ruim? Certamente porque não foi avaliado muito bem qual foi o problema, ou qual é o problema que tem na água do poço. E pior ainda, não foi identificado exatamente qual é o modelo de equipamento adequado para resolver o teu problema. Posso falar que hoje existem mais de 6 tipos de materiais filtrantes, muito mais que isso, materiais filtrantes que podem ser colocados dentro de equipamentos, e cada um deles trata um problema diferente. Então, por isso é muito importante identificar o problema e, posteriormente, identificar qual é o material filtrante que vai ter que ser usado no equipamento. Só assim você vai conseguir ter água de qualidade. Bom, espero ter conseguido passar essas informações de maneira clara, que você tenha entendido como identificar os problemas da água do seu poço artesiano.
e nós ficamos em inteira disposição para lhe atender e tirar qualquer dúvida que você tenha. No próximo vídeo, que vai ser liberado amanhã, eu vou trazer para vocês os tipos de sistemas, os tipos de tratamento que nós disponibilizamos aqui e como que será identificado qual o modelo de sistema que você precisa e qual a mídia filtrante adequada, exata, para resolver por definitivo os problemas da água do seu poço. Amanhã, inclusive, o vídeo ele será gravado e no nosso depósito, onde eu vou mostrar para vocês exatamente esses materiais, para você ver claramente o porquê que ainda você não resolveu os problemas da água do seu poço. Existe uma gama de diversos tipos de produtos diferentes. Eu preciso mostrar isso para você, para que você entenda e provavelmente já vai saber amanhã exatamente qual é o produto que vai resolver o problema da água do seu poço. Então, aguardo vocês amanhã. Muito obrigado pela sua presença aqui. E qualquer dúvida, você pode mandar lá no nosso Instagram, @lojabiomundi. Tá bem? Um grande abraço e até amanhã.